acredita? Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Genial por mim e irreverente pela Paula. Não, é o contrário, eu sou genial e irreverente, tá? Nós estamos com o nosso amigo Bernardo Coelho aqui de novo, né, Paulo? Que a Paula vai apresentar. Bernardo Simões Coelho, grande advogado criminalista, Belo Horizonte para o mundo, cada dia mais do mundo do que nós. A gente anda entrando muito na fila para conseguir ouvir o Bernardo. Eu te agradeço demais por ter vindo conversar com a gente hoje. A gente sabe que não é fácil, ele está numa correria danada, mas enfim, muito obrigada. Mas tem aspectos do currículo dele que me deixam mais orgulhoso dele do que o que aparenta. É casado com a Ana, pai de 2 filhos, tem uma família maravilhosa, um excelente pai de família. Isso é o que, para mim, mais me orgulha de ser amigo. Nós convidamos o Bernardo para vir hoje. Também. Além de ser pai dos meninos lindos e marido da Ana, ele é genial no que diz respeito ao direito penal e direito constitucional. E o nosso convite foi pelo seguinte: a gente falou um pouco sobre o julgamento, né, da trama bolsonarista. Da primeira parte da trama golpista, né, dos 7 primeiros condenados. A gente falou um pouco sobre ela, mas a gente acha que a gente precisa falar mais sobre, mesmo porque eu e Flávia, a gente tem um posicionamento que todo mundo já conhece, né? A gente fala muito sobre isso, a gente está sempre nos posicionando, mas eu acho importante trazer outras visões, né? E eu acho importante até para nós ouvirmos outras pessoas, para que a gente possa formar um conhecimento. Eu tenho dito muito que as pessoas elas não estão se atentando aos detalhes, elas não estão tendo cuidado de estudar, ficar repetindo aquela bobajada toda que a gente escuta. E a gente tem essa preocupação aqui no programa de falar sempre tecnicamente, de trazer, né, as informações o mais minuciosas possível. Por isso o convite, que a gente sabe que você é uma pessoa que tem esse cuidado, né? Então a gente não está repetindo, porque a gente vai falar mais sobre, né? Numa visão diferenciada, que é o que eu queria que você falasse. E respondendo já, porque como jurista você tem o mesmo desconforto que eu tenho. Às vezes, o protestar, você está aí resignação com determinadas decisões, principalmente contra aquilo que a gente acredita, isso faz parte do direito. Agora, quando você começa a atacar a instituição porque determinado membro ou outro não agiu da forma que você acha que deveria agir, aí já não é construtivo. E esse aspecto construtivo que eu enxergo muito em você. A palavra é sua. O que você acha? Você acha que isso daí tudo é uma armação que fizeram para ferrar o Bolsonaro? Não é? Porque eu sempre defendi que é o seguinte: ampla defesa, contraditório, devido processo legal, estão sendo observados. O que é o Brasil? Então, nós estamos com a lupa hoje, falando, mas o devido processo legal no Brasil é desse jeito? E eu falo que nós temos 30 anos que a gente briga com isso, porque os clientes que são pobres, pretos e periféricos, eles têm esse tratamento da justiça, normalmente. Quem não tem são justamente os fidalgos, os filhos de diabo, que têm uma justiça complacente. Vou falar um termo bem ameno, né, complacente com o que eles querem. O que você acha disso, Bernardo? Bom, vamos lá. Vou começar agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Vou agradecer também imensamente os elogios que foram feitos e só fazendo uma ressalva, pessoal, para quem está assistindo. Grande parte desses elogios nasce do fato de ambos serem amigos muito queridos, de frequentarem minha casa, de serem amigos já de longa data. Então, talvez, né, tenha um pouco aí, eu acredito que tem bastante desses elogios, nasce de um lugar de carinho, mais do que de uma sinceridade, de uma honestidade intelectual. Mas, de toda forma, agradeço os elogios, é sempre um prazer estar aqui com vocês, gosto muito todas as vezes que eu sou convidado e faço um esforço para poder estar aqui. E tenho certeza também que vocês fazem um esforço para me receber e por isso sou muito agradecido.
Vamos lá, sem entrar ainda tão diretamente no tema, eu sempre gosto, no começo, toda vez que eu estou tendo essa discussão sobre esse processo específico, eu gosto de iniciar explicando o seguinte. O meu posicionamento, via de regra, para tudo, é o posicionamento de um advogado de defesa. Não quer dizer que seja o único posicionamento que existe. Antes de qualquer outra coisa, antes de ter as minhas ideologias como agente político, como pessoa que participa indiretamente, né, na vida, no cotidiano da vida política, assim como qualquer outro indivíduo, além de eu ter as minhas ideologias, acima de eu ter as minhas ideologias, quando eu sou chamado para falar publicamente sobre alguma coisa, eu entendo que eu não estou sendo convidado para dar a minha opinião que eu tenho na minha casa, que às vezes eu compartilho com o Marzano quando ele me liga, a gente quer falar mal ou falar bem de algum ou desse daquele político. Eu entendo que quando eu sou convidado para falar em público sobre uma ação penal, sobre um processo penal, o viés que estão querendo, o viés que estão buscando é o viés de profissional. Né? Já há muitos anos eu trabalho com direito penal, com direito criminal em geral, processo penal, e mais especificamente tenho bastante contato com essa área, uma área que acaba sendo muito relevante nessa discussão, que é essa seara do direito penal que trata de direitos supraindividuais, que é o caso do direito penal econômico, os crimes contra a administração pública, enfim, e esses crimes que a gente está vendo sendo julgados agora pelo Supremo Tribunal Federal, que acabaram de ter sido julgados pelo Supremo Tribunal Federal e ainda estão sendo julgados, né? Ainda existem pessoas a serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso posto, eu gosto de deixar bem claro que eu não e jamais vou compactuar de um discurso que sugere que possam ser ignorados direitos e garantias processuais, direitos e garantias individuais de qualquer indivíduo que seja. Porém, não acredito que nesse caso específico, a gente viu acontecer nada diferente do que acontece todos os dias. As principais pontos alegados como nulidades são teses que já foram mais de uma vez batidas e rebatidas no Supremo Tribunal Federal e que tiveram um resultado diferente. Por mais que eu considere que sim, talvez a melhor interpretação da Constituição e do regimento interno do Supremo Tribunal Federal é que não fosse caso de competência do Supremo Tribunal Federal julgar todo mundo que foi julgado por conta do 8 de janeiro, fato é que isso foi decidido mais de 200 vezes ao longo do ano passado, do ano retrasado. E nesses 200 julgamentos que aconteceram, o entendimento do STF foi o mesmo. E mais, no caso específico dessa ação penal, a gente ainda tem que levar em consideração que existia um deputado federal sendo julgado, que ainda está em exercício, né? Um deputado federal ainda em exercício sendo julgado, a gente tem um ex-presidente sendo julgado, a gente tem generais. Então, a questão de se esse processo específico deveria ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que é completamente pacificado. Eu acho que não tem outro foro competente no caso específico desse pessoal que foi julgado agora, desse núcleo mais próximo do presidente Bolsonaro. As outras questões que foram debatidas, a gente vai ter aí uma série de discussões, várias delas já foram colocadas por outros processualistas brasileiros. Eu também já tive a oportunidade de advogar em alguns casos que tiveram discussões parecidas, e em todas elas a gente teve o provimento negado nas nossas tentativas. Pelos mesmos argumentos. Pelos mesmos argumentos. E aí o que acontece? Pode-se debater, pode-se discutir se era a melhor maneira, é a melhor interpretação tanto do Código de Processo Penal quanto da Constituição Federal naquilo que ela trata mais especificamente sobre a condução do processo penal, mas não se pode discutir, não se pode criar a concepção, a ideia, que aí nisso ela é completamente absurda, de que tratou-se de um tribunal de exceção. Em qual sentido? Porque não foi exceção à regra. Esse tribunal não julgou de maneira excepcional, não lidou de maneira excepcional com esse processo. Ele lidou com esse processo da mesma maneira com que ele lida, com que a jurisprudência brasileira em geral vem lidando, e inclusive várias vezes atacadas por mim, por vários outros advogados, por vários outros doutrinadores do direito penal. Quer dizer, outros doutrinadores é complicado, parece que eu estou chamando a mim mesmo de doutrinador, mas enfim, vem sendo atacado por vários doutrinadores, vários processualistas, vários advogados,
já há bastante tempo, mas é a jurisprudência que persiste e que é tida como regra no Brasil. Querendo ou não, é o devido processo legal. E aí, a crítica que eu faço, emendando o posicionamento técnico do Bernardo, é o seguinte: cabe ao Congresso revisar o devido processo legal. O que é? A lei dos ritos. O que é o regimento interno do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, e a lei dos ritos, que é o Código de Processo Penal, que é de 1940. Não, 1970, né? 40 é o Código Penal. Mas o que acontece? Então, se os deputados estão achando que está muito pesado, nós também achamos, como advogados de defesa, mas cabe a eles fazerem um novo rito, ampliarem o conceito que deve ser aceito de contraditório, de ampla defesa e de devido processo legal. Porque hoje o que está descrito na lei como devido processo legal e como ampla defesa, é isso que eles estão aplicando aí. Mais importante do que isso, porque eu acho que esse processo, ele traz essa ação penal, ela traz uma discussão interessante, é uma discussão que existe muito profundamente no Brasil, que é para explicar o seguinte: falar assim, olha, o nosso processo penal, apesar de estar descrito na Constituição a opção pelo modelo acusatório de processo penal, o nosso processo penal de acusatório não tem nada. Tá? O nosso processo penal, ele é completamente inquisitório. O Código de Processo Penal foi criado com inspiração no Código de Processo Penal. Foi criado por um fascista, Getúlio Vargas, né? Era um fascista, o nosso Código de Processo Penal é da época da ditadura Vargas, e foi inspirado no Código fascista, literalmente fascista, que é do fascismo italiano, né? Que é a inspiração que serve do nosso Código de Processo Penal. Mesmo ele tendo sofrido reformas substanciais, a gente ainda vê algumas questões ali no nosso Código de Processo Penal que afrontam diretamente a ideia do modelo acusatório. A própria criação, a noção do juiz de garantias, no Brasil não adianta nada. Porque o que acontece? A gente está propondo, né, está tentando fazer que isso vire regra em todas as comarcas do Brasil, o juiz das garantias, mas não adianta nada se você, depois que atravessa ali as preliminares, as questões anteriores ao oferecimento da denúncia, depois do oferecimento da denúncia, se sobe tudo para o juiz que vai julgar, ainda que seja outro juiz, já está influenciado do mesmo jeito. O que o Bernardo está querendo falar, está falando para você que não é da área de direito, é o seguinte: quando a rede do sistema penal te pega, você já está condenado. Tá entendendo? Você já entra para o processo condenado. Já entra, o delegado tem certeza que você é culpado, o promotor tem certeza e o juiz já é tendencioso a te achar que você está enrolando ele. E aí, o advogado, não é o réu, é o advogado, Defensoria Pública, ou seja lá quem faça as vezes do advogado de defesa, é que tem que se virar nos 30 com o que tem para demover essa ideia. Então, o sistema é bruto, velho. O que acontece é o seguinte: quando você vê um advogado ganhando determinada causa, é porque o cara se esforçou muito, porque o mundo tá igual um rolo compressor, o mundo jurídico passando por cima dele. Qualquer linha que você consiga empurrar para trás da condenação é uma vitória muito grande dos advogados. E a gente já entra em absoluta desvantagem, né? Isso. Não adianta. A gente fala muito isso aqui. Que paridade de armas. A paridade de armas, que é linda no papel, na verdade, quando você entra, o Ministério Público já está com tudo na mão, ele já investigou durante meses, ele já olhou tudo que ele tinha para olhar, ele já selecionou o que ele vai usar. Isso é que eu acho pior, seleciona quais que são as testemunhas, os documentos. E aí a gente entra já absurdamente em desvantagem, né? A gente não tem a força que eles têm, a gente não tem o poder que eles têm, a gente não tem a capacidade, né, financeira que eles têm, enfim. A gente já entra perdendo. Eu lembro quando eu dava aula para o primeiro período, que eu falava com meus alunos: se vocês estão aqui por causa de justiça, vocês estão no curso errado. Justiça está na teologia ou então na filosofia. Aqui é exigência justiça, do que está escrito na lei. Aqui como você forçar determinado comportamento da pessoa, que é isso que o direito trata. Justiça, então, isso é balela, isso daí para o cara aceitar que ele está tomando na orelha.
mas não é um objeto nosso. Né? Enfim, e aí, Bernardo, o que acontece? A gente falou muito sobre isso semana passada, e aí de sexta para cá, eu tenho lido os comentários que vieram nesse nosso vídeo. E a gente tem visto as coisas mais absurdas, mas muita coisa muito bacana. Uma grande dúvida, a questão das penas. O que você achou? Você achou que essa pena foi justa? Olha, o que acontece? Eu admito que eu não analisei profundamente a dosimetria da pena. Eu acredito, eu sempre penso que a dosimetria da pena ela tem que ser feita tendo a pena mínima como base até o momento que a gente vai exasperar ela por causa de uma outra condição. Mas fato é que não é assim que é feito na jurisprudência brasileira. Tá? De acordo com a jurisprudência brasileira, como que a gente vê sendo, as penas que a gente vê sendo atribuídas inúmeras vezes, eu achei que essa pena ficou mais ou menos... Pesadinha. Não, eu acho que ela ficou na média. Dentro do aceitável. Eu daria uma pena menor. Eu daria uma pena menor. Mas... Aí eu te falo, a gente analisou. Claro que não profundamente, porque não tivemos nem acesso aos acórdãos ainda. Mas a análise que a gente fez foi que, mesmo eles sendo réus primários, com bons antecedentes, não foram aplicadas as penas mais baixas, né? Vamos dizer assim. Pegaram do meio pro mais alto. Né? E aí a gente pelo menos eu e Flávia, a gente discutiu isso muito, porque a gente não entendeu o motivo disso. Eu acho que através de embargos eles têm condição. E aí é o trabalho hercúleo dos advogados. Deixa eu me corrigir aqui, porque eu acho que não foi claro. Quando eu disse que eu esperava mais ou menos essa pena, não estou dizendo que eu concordo com ela. Tá? Eu particularmente acredito que essa pena tinha que ser muito menor. Eu esperava até muito mais. Pois é, eu acredito que essa pena tinha que ser menor. Mas ela é muito coerente com a jurisprudência do próprio STF e com nesses casos anteriores. Nesses casos de crimes contra a democracia, que vem sendo julgados anteriormente. Eu acho, inclusive, diga-se de passagem, que eu acho que é muito mais absurdo a pena que foi atribuída a algumas pessoas que eram meros participantes enfim, que participação completamente secundária nessa, se é que a gente pode chamar isso fazendo parte da mesma trama. Mas, vamos dizer assim, pessoas que 14 estavam anos, ali 17 isso, pessoas que tomaram 13, 14, 17 anos, porque participaram num ato do dia do 8 de janeiro daquele evento, entendeu? Aquele evento foi tétrico, foi assim, eu brinco com a minha esposa, pelo menos pra gente que é muito ligado, né, à democracia, direito, os americanos falam que todo americano lembra onde que ele estava na hora que ele viu caindo as Torres Gêmeas. Eu também leio. Eu brinco que provavelmente todo brasileiro, principalmente brasileiro advogado, ou que tem amor pela democracia, gosta de política e tal, todo brasileiro vai se lembrar onde é que estava no dia 8 de janeiro, na hora que viu aquelas coisas acontecendo. Porque aquilo foi... inesquecível. Nossa Senhora. E o que é assustador. Então, eu não gosto de chamar aquilo de passeata. Aquilo foi atentado terrorismo. Foi. E outra coisa, porque todo mundo já esperava. Porque todos os nós brasileiros vão acabar com esse mito de foram passear na feira. Não, todos nós brasileiros ouvíamos de um lado ou de outro, o outro lado falando, nós queremos uma intervenção militar, nós estamos na porta dos quartéis para forçar que façam a GLO e que o Bolsonaro volte ao poder. Isso era o pensamento vigente. Então, sejamos verdadeiros, né? Todo mundo sabia. Talvez o cara não tentasse, que é o seguinte, se eu entrar no oba-oba lá do quebra-quebra, eu vou tomar 16 anos. Mas nós que somos pessoas que estão aí, a gente sabe que muitas vezes a gente deixa de ir numa passeata, porque a gente sabe que o clima está ruim e que a polícia pode descer o cacete na gente. Ou nos outros pode dar. E quando a gente vê isso, a gente fala, eu não vou, porque é o seguinte, depois que eu tomar uma da polícia, eu não vou falar que ele está em abuso de autoridade também não, porque ele está cumprindo a função dele lá. O prejuízo vai ficar comigo. Então é mais ou menos isso. Aí eu vou lá na passeada, vou pedir um golpe de Estado, mas eu acho que vai dar tudo bem com você. Mas pode não dar. Talvez a gente tenha que passar limpo ainda essa questão, sabe? Porque o que acontece? Por um lado, realmente é necessário que a democracia seja capaz de se defender. É necessário que a gente precise defender democraticamente a democracia.
É necessário que a gente, que não seja simples, que não seja simplesmente reunir meia dúzia de general e juntar um pessoal para fazer uma passeata, quebrar as coisas e acabar com a democracia. E impor pra gente uma visão de democracia deles. Ao mesmo tempo, talvez a gente deva aprender, nem que seja a se comunicar melhor, para deixar mais determinado e mais melhor definido. Melhor definido qual que é essa atuação que o Estado pode ter. Porque se tem uma coisa que não pode acontecer, é o povo começar a ter medo do Estado. Entendeu? Aí é autoritarismo, exatamente. Característica de Uma autoritarismo. coisa são as pessoas terem medo de tentar dar um golpe de Estado. Outra coisa são as pessoas começarem a ter medo de sair na rua para protestar contra alguma coisa de maneira legítima e democrática. Entendeu? É por isso, e é exatamente por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não chamar aqueles atos do dia 8 de janeiro de protesto do dia 8 de janeiro. Não foi porque não foi um protesto. Aquilo me pareceu como uma tentativa de violentamente tirar do poder os ministros do STF, o presidente recém-eleito e colocar outras pessoas no poder. E há o objetivo daquela que pretendiam inclusive matar algumas pessoas. Eu não sei se todo mundo que estava lá pretendia matar alguém. Acho que não. Né? Eu acho que não dá pra gente condenar. Eu acho que a grande maioria queria dar um apoio, era uma coisa mais ideológica, né? Acreditava que só o movimento popular seria capaz de fazer o que se pretendia. Mas isso não acho que todo mundo queria chegar aos extremos. Eu acho que todo mundo que foi julgado queria dar um golpe. Não, todo mundo está julgado. Mas o negócio é igual a Revolução Francesa. Quem estuda a Revolução Francesa fala foi um movimento popular, mas existia um núcleo pensante que articulava. E aí, depois, o problema do golpe, da Revolução Francesa também libertário, foi que os próprios revolucionários se encaixaram tanto no poder que passaram a agir de modo arbitrário igual os outros. Tanto que Robespierre, ele passava o dia inteiro dando sentença de condenação, até que ele foi guilhotinado também. Mas, Bernardo, me diz uma coisa. Eu falei aqui que eu acho um absurdo o nosso sistema do livre convencimento motivado do juiz, e eu já falei que é legítimo, é legal que houve, mas que permite um julgamento onde um juiz, como o Fux, diverge do entendimento da forma que ele divergiu. Do próprio entendimento. Do próprio entendimento dele e dos entendimentos dos seus colegas. Então, o que cai na mão do leigo é o seguinte: cada um decide subjetivamente do jeito que quiser. E isso é ruim para a democracia, porque a democracia, justamente, você tem que ter a imposição do sistema legal a todos. Cada um tem prerrogativas de determinadas funções, mas são das funções. Subjetivamente, você não é nada na democracia que você possa impor sua vontade de fazer discricionariamente o que você quiser. Mas isso daí não é só o Fux também, o que eu quero chegar lá. Acontece com frequência. Isso daí acontece com frequência no judiciário como um todo. Mas o sistema é feito para que isso aconteça. Mas não nessa intensidade, é isso que eu queria. O Lenny Streck, ele tem uma crítica muito profunda a esse... digamos, ao pós-positivismo, né? A gente dá uma liberdade maior de interpretação da norma ali pro juiz na hora dele condenar ou não condenar, na hora dele dar uma pena, e na hora até de justificar as suas decisões, a gente dá uma liberdade muito grande pro juiz. O Streck chega a um exagero, né, de crítica a essa maneira, dessa liberdade que é dada para o juiz. Eu acho que tem um artigo dele que ele chega a mencionar que talvez seja o caso da gente voltar até prova tarifada. Mas, enfim, a questão é o seguinte: é um desafio, sim, é um desafio do pós-positivismo, é um desafio da era onde a gente está atravessando hoje em dia de processo penal, de trabalhar com o direito penal, essa compreensão de que a gente vive num mundo que não admite mais a ideia de uma verdade pronta, única e acabada. E o próprio processo penal, ele não é mais uma tentativa de descobrir a verdade sobre alguma coisa.
O processo penal hoje em dia, ele deve ser interpretado como uma possibilidade da gente criar uma verdade, porque toda verdade é criada. Então a gente vai criar através da argumentação, através da interpretação que é feita pelo juiz, pelo advogado, pelo promotor de justiça, pelo procurador, seja lá quem esteja fazendo a acusação, eles vão criar de uma maneira que possa ser considerado verdade para todos os agentes daquele processo e para os agentes sociais a quem aquele processo diz respeito, eles vão criar ali uma coisa que possa ser chamada de verdade, que possa ser aceita como verdade para todos. Mais especificamente, essa questão do Fux. O que aconteceu? Do dia para a noite, o ministro Fux, eu não tenho nenhum problema com nenhum dos ministros da STF, pelo contrário, eu gosto de deixar claro quando estou discutindo esse assunto que é completamente absurdo na hora que o pessoal fala que o Brasil vive uma ditadura da toga, que juiz está mandando, mas isso não existe. Se fosse uma ditadura, aquele pessoal teria sido ouvido no pau de arara. Eles não teriam sido ouvidos com toda a educação ali, inclusive fazendo brincadeiras, piadas. E tolerando determinadas coisas. Como foi feito. Se fosse uma ditadura, esse povo não tinha sido julgado, esse povo tinha sumido. Tinha desaparecido, igual desapareceram tantas pessoas aqui no Brasil, tantos conhecidos dos meus pais, imagino conhecidos dos pais de vocês e vocês tenham desaparecido. Então, enfim, definitivamente é completamente absurdo a gente falar de ditadura da toga. Em segundo lugar, olha, o Supremo Tribunal Federal, a quem eu gosto mais de fazer críticas do que de fazer elogios, mas é um elogio que a gente tem que fazer ao Supremo Tribunal Federal, que no final das contas eles tiveram um papel importantíssimo mesmo em segurar a democracia brasileira nos últimos anos, e impedir que a gente deixasse de ser uma democracia. Isso foi importante. E então eu tenho, antes de qualquer outra coisa, eu tenho muito apreço, muita estima por todos os ministros do STF. Nenhum deles chegou lá à toa, nenhum deles é um déspota, nenhum deles é um tirano, nenhum deles enfim, gosto pessoal mesmo eu tenho somente pela minha querida professora Carmen Lúcia, que eu conheci pessoalmente, que fez parte da minha formação. E eu não conheço os outros pessoalmente, então quando eu faço uma crítica, de novo, eu estou fazendo uma crítica da maneira mais técnica e razoável possível. O que acontece? É fato que o Fux ele divergiu de jurisprudência dele mesmo, naquela decisão. Não sei explicar se o que o Fux estava tentando fazer é o seguinte: ele percebeu, e aí a sua consciência ele disse que, olha, esse processo é nulo, e aí por isso ele tem que buscar o máximo de motivos possíveis para anular aquele processo. Não sei dizer se ele acredita, se ele passou a acreditar, de repente ele foi influenciado, veio agora aqui no Brasil, o Ferrajoli esteve aqui no congresso lá em São Paulo, de repente foi influência do Ferrajoli, né? O Fux virou o maior garantista do mundo. Pode ser que tenha também. O problema, Bernardo, é o seguinte: se a gente pudesse confiar, não, beleza, o Fux virou garantista. Nossa, seria ótimo. O que ele decidiu, gente, é isso que não é nada que toda advocacia criminal não esteja nos últimos 30 anos buscando, não. Ele decidiu exatamente na cartilha que a advocacia libertária, que advoga o mínimo, não é muita coisa também não, que advoga no criminal, acha que deveria ser as garantias mínimas processuais, as garantias mínimas de paridade de armas, as garantias mínimas da ampla defesa e do contraditório. Ele decidiu foi nisso. Ótimo! Parabéns, Fux. Mas, ao mesmo tempo, ele foi contra tudo aquilo que os advogados criminalistas têm tentado no STF e não têm conseguido, inclusive por ele, e que os outros do STF também não têm. O que eu achei curioso é que ele teve entendimento diverso do entendimento que ele mesmo demonstrou. É isso que a gente... Quantas vezes? 200 vezes nesses julgamentos? Aproximadamente 200. Nos próprios julgamentos do 8 de janeiro. Do próprio fato. Do pessoal que tinha um escalão mais baixo. Então, eu não sei como que o Fux pode considerar que o STF não é legítimo. Não é o foro legítimo para julgar esse caso, mas é o foro competente para julgar as outras pessoas que essa é a grande crítica. E ele fez um esforço hercúleo para conseguir demonstrar os argumentos dele. O homem ficou 14 horas
lendo o voto dele, foi um voto muito, né, cuidadoso, caprichado, né? Ele se empenhou, foi desagradável com os pares dele, porque ele não aceitava partes. Ele estava numa situação, você via que ele estava estressado, tenso, né? Para mostrar o que ele entendia. Óbvio, ele estava indo contra os demais. Estava indo contra o Supremo Tribunal Federal numa questão que talvez seja o julgamento mais importante do país, da história. Eu acho que sim, acho que né? E ele era o único contra. Mas e aí e eu acho que ele pode fazer isso. E isso é democracia. Ele pode fazer isso. É um direito é legítimo. O julgamento dele da forma que é legítimo. O que vai fazer diferença agora é de hoje para frente. O que é que ele vai achar? O que é que ele vai fazer com os processos que virão? Porque ou ele mantém o entendimento que ele construiu agora, porque é um direito dele, ele pode mudar de ideia, ou ele vai voltar a julgar igual ele julgava antes, os 200 e tantos processos que ele julgou antes. É um problema e é uma situação complicada. Que ele abre uma brecha para quê? Para todos que vieram. Só abre um parênteses antes da gente evoluir aqui, mas é uma coisa que eu acho importante você comentar, pelo seguinte: o pessoal fica muito focado no STF. O STF faz isso, faz aquilo, agiu com excesso e tal. Queria que você comentasse que isso é o viés do judiciário, não é o juiz de primeira instância lá não vou falar cidade anterior, que eu acerto um aí e depois vou ter que responder, mas o juiz lá de uma cidade interior aí qualquer, ele age igual o Alexandre Moraes, ele age igual o Fux. Não. Muito pior. Muito pior. Não tem nem comparação. Nossa Senhora. Não tem ninguém assistindo. Ele não tem o controle que ele tem. Não, mas então, isso não é um viés autoritário do Supremo. O pessoal fala, nós temos que mudar o Supremo. Não, gente. Nós temos que mudar a estrutura processual e de entendimento dos nossos juízes. Olha, hoje em dia, eu falo isso com os meus estagiários, que o advogado está começando, que às vezes ele perguntar, eu falo assim, olha, sabe o que você faz hoje em dia? Você prepara para ganhar no STJ. Porque em primeira instância, em segunda instância, muito provavelmente você vai levar ferro. Por quê? Por causa daquilo que você estava falando antes. Hoje em dia o pessoal já começa a condenar. E aí o que acontece? A gente precisa... A advocacia hoje ela é processual. Procedimental ou processual. Você vai tentar anular coisas e só se anula as coisas no STJ. Anular coisas, o Tribunal de Justiça dos Estados Gerais, etc., ele tem uma dificuldade muito grande de anular, salvo alguns desembargadores, a maioria dos desembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados Gerais, eles não têm costume de anular por questões processuais. É necessário um esforço muito grande para se demonstrar prejuízo, que já é meio absurdo, né? A gente tem que demonstrar prejuízo quando não é seguido uma regra processual, mas enfim, aqui em Minas Gerais tem uma exigência de uma demonstração muito direta e objetiva, e às vezes exigem até prova diabólica, né? De um vício processual qualquer, na verdade não, do prejuízo gerado por um vício processual qualquer. Não basta só demonstrar o vício para anular. Então eu já falo que no STJ e no STF é muito melhor. Entendeu? Não é muito, muito, muito melhor. Consegue-se mais habeas corpus hoje em dia no STJ. Percentualmente, considerando a quantidade de habeas corpus que chega a subir para lá e considerando que uma vez que eles chegaram lá, geralmente é porque eles já foram negados nos tribunais regionais. O STJ hoje em dia a gente consegue até habeas corpus, né? Ultrapassando a súmula 7 do STJ, a gente consegue habeas corpus, a gente consegue no STF. Outra coisa, o próprio voto, a própria possibilidade do Fux dar um voto divergente também demonstra que não tinha ninguém com a arma na cabeça dele. A democracia. Demonstrando, olha, tá vendo? Não é o STF não é essa ditadura que vocês estão dizendo. Inclusive, eu e o Flávio comentamos em off no dia, nós falamos, que bom que vai ter um voto divergente, porque aí pelo menos... Né? Eu achei que o Fux fosse divergir só nas preliminares, sabe? Me assustou. Me assustou porque nas preliminares ele anulou. E superada a votação das preliminares, ele também votou para absolver, né? Sim. Ele não só anulou o processo, ele absolveu também, né? Coerente se fosse só as preliminares, que isso daí já cantava direto. Isso, e outra coisa, se não me engano, o Fux já defendia a incompetência, não do STF, mas a incompetência da turma.
da primeira Isso, que deveria ser turma, plenário. que devia ser no plenário. Que, aliás, E aí, termina a frase. já houve esse debate, já houve essa discussão. Inicialmente eu era também favorável à competência do plenário, não da turma, mas essa discussão já foi realizada tanto nos outros julgamentos do 8 de janeiro, quanto em vários outros julgamentos de cautelares e julgamentos que não chegavam para o fim do processo, né, de questões processuais enfim, que foram julgadas já, e já teve essa decisão de que competia a turma. Uma coisa que está me incomodando, você acha que caberia ir para o pleno agora? Um duplo grau de jurisdição? Tá, aí eu vou falar o que eu penso a respeito nesse sentido. Primeiro que é o seguinte, de acordo com a jurisprudência brasileira, de acordo com o regulamento interno, né, do Supremo Tribunal Federal, não cabe. Tá? Não existe possibilidade disso ir Então pra... acabou. Embargo de declaração, acabou. Acabou. Não existe a possibilidade de ser feito nem embargo de divergência, nem nenhum outro tipo de recurso que leve ao julgamento do pleno. Essa é a opinião da jurisprudência brasileira, essa é a opinião do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Tá. Não é a minha opinião. Não é a Mas minha opinião. Não é a minha opinião. Na minha opinião, existe uma coisa sui generis nesse tipo de julgamento, que é o seguinte: todo julgamento no Brasil, todo processo penal no Brasil, respeita a regra, que não é uma regra somente do Código de Processo Penal, é uma regra que vem do Pacto São José da Costa Rica, e, portanto, quando admitida no ordenamento jurídico brasileiro, na minha opinião, ela recebe uma característica, inclusive, supraconstitucional. De emenda constitucional. Não. Eu acho que ela nem de emenda. Em tese, sim, né, de acordo com a legislação brasileira, quando qualquer regra de direitos humanos, relativa aos direitos humanos, é admitida aqui no Brasil, ela passa a vigorar quando poder constituinte derivado. Ela tem o mesmo poder do poder constituinte derivado como um todo. E o que quer dizer que ela só não pode alterar a cláusula beta. Né? Mas o que acontece? Eu acredito que é superior. Porque eu acredito que processo penal, as garantias individuais, as liberdades individuais do processo, internacionais que regem o Código de Processo Penal, que vem de regulamento internacional, elas são de aceitação obrigatória por países que fazem parte daqueles países que são signatários aos tratados de direitos humanos, que fazem parte da ONU, enfim. Eu acho que vai lá. Mas vamos lá. E o que acontece? O direito ao duplo conforme, ou duplo grau de jurisdição, ele vem daí. Né? Ele vem de um regramento que, na minha opinião, ele deve ser considerado até mesmo superior à Constituição. Tá? E aí o que acontece? A única... o que é um duplo grau de jurisdição a rigor? É que toda decisão que está condenando uma pessoa, né, o duplo conforme, ela esteja sujeita a um recurso de devolução plena, ou seja, que pode debater todas as matérias novamente, inclusive discutir prova, discutir qualquer coisa, o efeito devolutivo pleno, e que não tenha nenhum outro pré-requisito para ser conhecido do que a sucumbência na ação originária. Então, o que acontece? Não adianta você falar recurso especial não é duplo conforme. Recurso extraordinário não é duplo conforme. Por quê? Porque eles têm pré-requisitos, né, para serem admitidos. Teria que ser um recurso que não possui um pré-requisito para ser admitido. Então, não existe um único evento no processo penal brasileiro, o único tipo de julgamento no processo penal brasileiro que não tem duplo conforme, no caso não tem apelação, são as causas de competência originária, seja do STF, seja dos tribunais regionais, ou do STJ. No caso dos tribunais regionais, e no caso do STJ, essa ferida ao duplo conforme, ela é um pouco mitigada, porque apesar de não ter uma apelação, né, um recurso com devolução ampla e cuja único pré-requisito seja a sucumbência, tem recurso especial, tem recurso extraordinário, né, quando você tem o julgamento já como o TJMG, TRF, o STJ de instância originária. No caso do STF, não. No caso do STF, a gente não tem nada que possa ser comparado ao duplo conforme. De maneira que eu defendo que deveria ser possível
ainda que fosse realizado pelas mesmas pessoas, ou por um grupo maior composto pelas mesmas pessoas e o restante, porque, por exemplo, ainda que for julgado pelo pleno, tá? Ainda que for julgado pelo pleno, tinha que existir um recurso para fazer o pleno julgar de novo. Julgar novamente sobre outro aspecto. Isso. O pleno julgar novamente tudo de novo. Que fosse admitir embargo de infringência, alguma coisa assim, com um voto divergente só, mas deviam ser ampliadas as possibilidades de levar a uma segunda, a uma nova jurisdição, ainda que do próprio STF. Obviamente não poderia ser de nenhum outro órgão aqui no Brasil, mas assim, ainda que fosse da própria turma ou do plenário, tanto faz. Entendeu? E aí você está batendo bem naquilo que a gente defende aqui também no programa, que é o seguinte: nós temos um viés esdrúxulo do nosso judiciário como um todo, que é de diminuição dos direitos e garantias fundamentais para adaptação daquilo ao que o Estado pode oferecer. Está entendendo? Isso é um viés ideológico que eu acho que faz parte até da gente fazer a reforma do judiciário, porque o juiz passe a entender aquilo que o José Afonso da Silva fala, que é a máxima eficácia das normas constitucionais ou dos direitos e garantias fundamentais. Então é o seguinte: você tem o duplo grau de jurisdição como uma garantia constitucional à justiça. Para todos os brasileiros. Para todos, em todos os aspectos. Esse duplo específico só que aí o que acontece? Do mesmo jeito que você teria direito ao recurso ordinário, ao recurso especial extraordinário, como o judiciário, na situação que ele está, não dá conta de atender a demanda toda, o que ele faz? Ele faz um corte de demanda para atender, um corte de demanda para atender aquilo que ele pode entregar. Ele não leva em conta aquilo que está na descrição constitucional para que... A famosa jurisprudência defensiva, né? Isso é um absurdo. E isso é inconstitucional, isso deslegitima o sistema judiciário como um todo. Por quê? Porque o viés ideológico do juiz não é um viés garantista da Constituição Programática de 1988. É um viés da Constituição passada de exclusão social das pessoas. Fecha parênteses aqui, voltamos para o nosso assunto. Tá? Isso é o que eu não dou conta de não enxergar isso e de não falar desse jeito, porque eu acho absurdo, eu acho o judiciário truculento, como um todo, como poder, tá entendendo? Um poder que não tá preocupado com o posicionamento constitucional dentro da Constituição. O nosso pensamento dos juízes e desembargadores é um pensamento de eu estou a serviço do meu mandante, que é o governante do poder. Me desculpem aí, não é crítica nenhuma a nenhum desembargador, nenhum juiz específico, não. É um viés ideológico do nosso poder judiciário que tem que ser modificado. Voltando, então, a esse caso específico, é aquilo que eu tinha falado. Não cabe, nesse caso específico, de acordo com a jurisprudência já consolidada recentemente no Supremo Tribunal Federal e com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe nenhum recurso, a meu ver, né, não cabe nenhum recurso para levar para o pleno. Então ele vai ser preso. Eu acredito que uma vez julgado e publicado a decisão dos embargos de declaração, acaba a possibilidade dele de recorrer. Claro que ele pode fazer outros embargos de declaração, mas aí a gente já tem jurisprudência também consolidada no Supremo Tribunal Federal, que uma vez que já foi julgado os primeiros embargos de declaração, já caberia a prisão. E for considerado, e um segundo que venha a ser considerado meramente patentatório, se for o caso, um que vem a ser considerado meramente patentatório, permite que a prisão seja executada. Porque senão nada nos impediria de ficar fazendo embargo de declaração para sempre. Vou falar mais uma coisa aqui, que não é que me deixa feliz, mas que eu rio. Não é porque eu concordo com o sistema, acho esdrúxulo, acho tal, mas é porque eu vejo que quando as pessoas que falavam comigo assim, leva um preço para sua casa, adota um preço, se você está com dó, você leva para você, são as pessoas que estão vivendo agora o que é que vocês, advogados, militantes, criminais, sentem com a família dos presos. Mas eu tenho compaixão por esses presos, assim como eu tenho sobre todos os demais. Não, compaixão é outro sentimento. Eu tenho, não adianta. Mas ao mesmo tempo você tem o sentimento de que, será que agora vão prender? Pois é, sim, mas eu tenho compaixão porque
enfim, as minhas questões em relação à prisão e à restrição de liberdade de outros direitos. Não, a enfim, falta de dignidade da pessoa humana, o preso não poder levantar a cabeça. O que me incomoda eu sempre falo isso. Para mim, a prisão, a punição de prisão é uma restrição de liberdade. Você não deve restringir nenhum outro direito. E eu acho que a prisão restringe muitos direitos dignidade, que vão né? muito além da questão Saúde, da... né? Exatamente. Não, gente, nós estamos falando aqui do alto nível do Você acha poder. não que o vai Bolsonaro vai ficar com prisão domiciliar? Pois Você acha é, que deveria aí... poder? Eu acho que não deveria, assim, normalmente. Porque é fato que ele tem uma doença grave, né? Tem. Mas aí Que a gente tá os sabendo repórteres estão falando, o Collor conseguiu, o Bolsonaro também tem que conseguir. Infelizmente, Eu acho que depende a do juiz crítica de aos execução. Mas, olha só, era a próxima questão que eu ia Eu acho que o suscitar. Collor, como ele não gente terminou tem- o mandato dele, não teve nenhum mandato, é discutível se ele continua tendo direito à sala do Estado Maior. Pois é, e outra É, coisa mas- que eu ia te falar é o seguinte. Na decisão a gente acompanhou grande parte, porque nós não temos os acórdãos para ler ainda, né? Mas grande parte dos votos fala-se em perda da patente. das patentes. E aí, se você perde a patente, você vai para prisão comum. Pelo que eu entendo, para começo de conversa é o seguinte, não é claro esse direito à sala do Estado Maior que tem que existe para general. Na né? verdade, é só para Isso não é advogado claro. da sala de Estado. né? Isso não é claro. Né? Mas não, fala de pessoas que prestaram relevante serviço. É óbvio que o presidente tem direito a fazer, Claro, não. gente. Agora, o general é complicado. Mas outra, eu acho que para o general perder a patente, não sou especialista nisso, pode perguntar para a Silvana Lobo, ela vai saber muito Melhor que a gente. mas o que acontece? Me parece que ele tem que ser julgado por um tribunal militar. Para ele perder Para a ele patente. perder a patente. Então, o STF extrapolou. Não, mas ele vai mandar, ele fala que Isso. manda, mas O que pode acontecer é o A seguinte, gente não leu os ele manda para o votos, sistema. mas no que eu... Ele isso vai mandar eu pro tenho certeza, STM. que eu assisti muito. Eu não assisti tudo, não, assisti muito. Eu vi em vários momentos falando-se em perda de patente. Então, é que possível. Eu também não sei como é que isso foi feito. Como é que vai lá, ficar foi verdade. isso, não. Mas eu acredito que teria que ser remetido para o Tribunal Militar e aí o Tribunal Militar fazer um julgamento a respeito da perda de patente. Mas isso daí vai funcionar igual processo administrativo na polícia Agora, contra os em policiais. relação à questão O cara da prisão decidiu que é domiciliar, culpado, o processo eu administrativo segue, homologa, põe na rua e pronto, acabou. E fica o Enfim. dito ou não dito E e vamos faz de falar do conta campo que... da hipótese, então, porque a gente também não tem certeza disso. Mas respondendo o que você perguntou, a questão do Bolsonaro ir ou não ir para um presídio, eu acho que ele tem que ficar em domiciliar. Não tem como você pegar um ex-presidente e colocar ele numa papuda, gente. Não tem jeito. Bom, Atenta até contra a vida Fizeram dele. com o Lula, Eu né? acho perigoso. Fizeram com o Lula, né? Mas o Lula não estava num presídio Não, comum. não. Ele estava separado. Óbvio que no presídio comum. Fundamentalmente, pela ele tava democracia, separado. ele tem que ir para paputa. Porque não se permite que nenhuma pessoa tenha tratamento diferenciado num sistema democrático, a não ser aquilo que já está descrito na própria lei. Concordo com você. Tá entendendo? Não Mas eu acho temerário. não é porque o Bolsonaro é velho e eu acho até que ele tem um pouco demente, que ele deve ter a prisão amaciada para ele, não. Você eu conhece quis dizer vários amaciada, clientes. não foi isso que eu disse. Você sabe, você conhece vários clientes seus, um está com insuficiência renal, está com 17% dos rins, pede lá em Uberlândia para ele ir para casa para tratar dos rins dele, porque ele tá para começar na diálise ali. E o juiz fala que ele tem condição de ser tratado no presídio. Mas... Então, o câncer do Bolsonaro, assim como vários outros presos que não são políticos, tem condição de ser tratado nos presídios, sim. Eu tenho minhas dúvidas, eu estou mais para concordar com a Paula. Não. Eu acho que é o ex-presidente do Brasil. Gente, eu estou fazendo aqui o advogado dela. É lógico Tudo que bem. como Mas eu tô sensível falando, às condições dos presídios, eu sei a realidade, eu acho que presídio não é lugar de ninguém. É lugar de quem não tem jeito mesmo de ir pra rua. Agora, o que eu tô falando é porque o cara tem que beber do próprio veneno pra ele saber o que ele tá envenenando. Flávio, eu não gosto do Bolsonaro, a questão não é... Ele falava que era o esterco da humanidade. Direitos humanos, esterco da humanidade. Concordo com você. Não, esterco da humanidade. Mas o fato do cara ser esse cara, que a gente sabe quem ele é, que eu não vou adjetivar,
não me torna igual a ele. Eu continuo achando que o preso tem que ter dignidade. E eu acho que o cara, na situação que ele tá, tem que ter dignidade. Tudo bem ele ir pra Papuda, ok. Tudo é o bem, presídio que tem lá. Calcutá. Não sou Madre Teresa, não. Veio aqui nos visitar hoje. Não, gente, mas se ele for para um estabelecimento eu prisional, quero que ele cumpra a pena dele. Prisional, ele pode, é óbvio que ele pode, assim, olha, beleza, tem uma sala de estado maior que vai ser condizente com a dignidade dele. Isso, por exemplo, o Lula ficou na sede da Polícia Federal, o Eduardo Azeredo aqui em Minas Gerais ficou, se não me engano, no Corpo de Bombeiros, não foi? Foi. É isso que eu tô falando. Assim. Teve aquele promotor que foi acusado de matar a mulher, já tá até condenado, ele ficou um tempão no corpo de bombeiro. Eu não acho que é porque ele é melhor que os outros, não. Eu acho que é porque existe uma coisa que você tem que preservar a integridade física da pessoa. Bolsonaro hoje é uma persona não grata para metade do Brasil. Se você solta ele dentro de uma papuda, ele não dura 24 horas. Ele tinha que É ficar isso que eu tô falando. no recluso, lá junto com os Fica no estupradores seguro. e tal. Fica no seguro, tudo É. bem. É isso que eu tô falando. Eu só acho que Flávio é muito difícil, gente. Olha pra cara dele, olha a cara que ele faz. Eu não sou Madre Teresa, não. Eu acho, porque o Bernardo perguntou assim, você acha que seria o caso de manter ele em domiciliar? Se ele estiver doente, correndo risco de vida, sim. O negócio é saber o que é verdade e o que não é, né? Porque é difícil. Risco de vida todos nós estamos desde que nascemos. Tá bom, Flávio. Não, okay. ninguém sobrevive a essa vida, não. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que ele, enquanto cidadão brasileiro, ele tem os mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro. Vou falar assim, agora tirando o aspecto político, o aspecto jurídico. Eu acho que encerrar ali, ó. eu acho que Davi já banou a cabeça, já deitou ainda a tem cabeça. consideração final para você fazer, peraí. Eu acho que realmente presídio não é lugar de ninguém. Não preserva, não melhora, não nada. A gente fala isso num ímpeto de falar assim, pô, você falou tanta besteira, achincalhou tantas pessoas. Mas ele vai pagar por isso, Flávio. Ele pegou 27 anos. Beleza. Mas tá aí com o projeto de anistia que um bando de... Mas aí até enfim. lá a gente... Mas é isso. Mas então, Bernardo, voltando ao assunto aqui, tirando a parte política, porque vamos para a parte técnica, que nós temos muito para explorar na parte técnica ainda. Tecnicamente, explica o que está por vir, qual que é o tempo mais ou menos que tal, se existe a possibilidade de uma revisão desse julgamento depois de transitado e julgado, o que seria necessário, só assim, mais ou menos. Porque às vezes a gente vê que é o seguinte, o processo lá estava todo borrado, a Paula foi e entrou com habeas corpus lá no STJ e conseguiu anular o processo que era do tribunal aqui. Depois de transitado e julgado e tal. Tem essa possibilidade? Vamos lá. Antes de transitado e julgado, a gente ainda tem que passar obrigatoriamente pelo embargo de declaração. Embargo de declaração, uma vez publicado, acórdão, prazo de 2 dias para que sejam opostos os embargos de declaração. Isso. Após a oposição dos embargos de declaração, possivelmente abre-se prazo para a PGR apresentar as contrarrazões, né? Se tiver pedido de efeitos infringentes nos embargos de declaração. Isso. E, eventualmente, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se eu tivesse que chutar, com certeza é a mesma turma. Não é provavelmente. Com certeza é a mesma turma. Os embargos de declaração vão ser julgados pela mesma turma que julgou que proferiu o acordo. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que coisa de 1 mês e meio para a gente estar saindo o resultado desses embargos de declaração. Tá. Por quê? Porque eu estimo que o STF vai querer fazer da maneira mais rápida possível. Estou de acordo com o STF nisso, porque assim, a gente precisa ultrapassar essa página, entendeu? Claro que não é fazer de maneira sonada, claro que não é de fazer de maneira descuidada, de maneira, né, que tem que ser tratado com carinho, tem que ser analisado profundamente esses embargos de declaração, os votos têm que ser bem construídos, tem que ter uma resposta condizente com o que for arguído nos embargos de declaração. Porém, eu acredito que é prioridade para o Supremo Tribunal Federal esse julgamento. Esse julgamento é prioridade para o Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele é prioridade para o Brasil. A gente não aguenta mais viver num país onde a única coisa que importa no direito é um julgamento.
onde toda vez que a gente fala se a gente é contra ou a favor uma regra processual, uma regra de direito penal, aí eles vão te chamar de bolsonarista. Eu tô sendo chamado de bolsonarista cotidianamente. Na hora que... Eu também, para os caras que eu conheço de esquerda, eles falam assim, é muito para a direita, você é bolsonarista. E para os caras que são de bolsonaristas, a primeira questão que eu levanto para eles é não, tira esse cara daqui, que esse cara é de esquerda. Mas eu acho, e além disso, tudo que você está falando, que eu concordo plenamente, o Supremo fica parado, não julga mais nada. Aí fica os processos dos... E nós com problemas comerciais mortais gritantes, que, por exemplo, a questão comercial do Brasil com os Estados Unidos e com o resto do mundo, do BRICS e tal, que a gente tinha que estar focado nisso. Pô, depois a gente podia marcar um programa para falar disso, a hora que você quiser. Para falar dessa intervenção dos Estados Unidos, do BRICS. A hora que você quiser. Ué, então daqui a 15 dias, Bernardo. Mais ou menos, já para dar tempo para a gente preparar. Mas vamos lá. Agora, terminando a sua pergunta. Eu entendo que após o trânsito julgado, o instrumento cabível é a revisão criminal. Obviamente que os advogados, e tem grandes advogados envolvidos ali, como é o próprio caso do César Bittencourt, dos nossos penalistas que a gente tem no Brasil, que está envolvido nesse julgamento, talvez eles vão encontrar um outro instrumento. O único instrumento que eu vejo, após os embargos de declaração, seria aguardar o trânsito julgado para fazer uma revisão criminal. Cada revisão criminal, se não me engano, em julgamento de competência originária do STF, como foi o caso do mensalão, eu sei que foram feitas revisões criminais no caso do Rollerbach, não tenho certeza se no caso do Marcos Valério também, mas eu acredito que sim. No caso do Rollerbach, inclusive quem fez, se não me engano, foi o Hermes Guerreiro, Hermes Guerreiro e o Estevão, na época, trabalhavam com ele. Mas enfim, fizeram a revisão criminal. Então, assim, eu sei que cabe revisão criminal, mesmo sendo competência ordinária do STF. E aí vai ter uma discussão, que eu admito que eu não estou preparado para ela agora, que é saber se essa revisão criminal, com certeza, a revisão criminal vai ter que ser julgada pelo Pleno, né, se ela for feita. E aí sim, após o trânsito julgado, a gente já começa a vislumbrar uma possibilidade de colocar o Pleno para julgar novamente essa questão. E é um direito que eu acho que não tem que ser negado. E seria ilegítimo, se houver, como houve com o Lula quando foi preso. E o que dá um alento. Não foi revisão, não estou revisão. Mas houve as instâncias de julgamento. Houve julgamento com instância, né? Que é o perigo de você ter autoridade desse nível julgado por um juiz que nem eles demonstraram aí. Não é comparável o julgamento do Sérgio Moro, a Lava Jato, não é comparável a esse julgamento do STF. Eu comparo esse julgamento do STF muito mais ao julgamento do mensalão. Eu acho o Alexandre de Moraes e a maneira com que ele conduziu o processo, ainda que passivo de criticada, ela está muito mais próxima do que foi feito no mensalão do que foi feito na Lava Jato. A Lava Jato, sim. A Lava Jato foi completamente absurdo, ela criou jurisprudência, ela inventou um monte de coisa que ficou até hoje fazendo mal para o Brasil inteiro. Quantas vezes a gente não vê hoje em dia sendo usado jurisprudência que foi criada ali na Lava Jato. Mas eu gosto de deixar isso bem claro. Por mais que sejam possível de serem feitas críticas ao STF, eu acho que nessa questão ele é mais alvo de elogios do que de críticas, e segundo que não é nada diferente do que se estava acostumado no Brasil. Entendeu? Eu acho que ele não pode ser acusado de ter atuado como tribunal de exceção na medida em que ele fez tudo da maneira que é feito cotidianamente nos tribunais brasileiros, inclusive com jurisprudência já sedimentada e pacificada no próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, terminando aqui, antes de passar para o Bernardo, se você não está satisfeito com a forma como o STF está tratando o seu pupilo, você fica esperto que o dia que você dirigir embriagado e machucar alguém, você vai ter o mesmo tratamento pelo delegado do Detran, pelo juiz lá o juiz que faz a primeira audiência, lá pelo juiz que vai te julgar, pelo tribunal, por tudo. É aquela sensação de que você não tem poder algum
a não ser através do seu advogado. Valorize bem seu advogado, porque é o advogado que te salva quando você está nas piores situações. Tá? É por aí. Não, eu queria agradecer o Bernardo, eu acho que foi essencial. Sua análise foi maravilhosa, como sempre, impecável. Obrigada pela presença. Pessoal, curte aí, clica, sininho e manda os comentários que a gente se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode fazer diretamente pro Bernardo, pode fazer através, vai ter os contatos dele aí. Pode fazer os comentários aí embaixo que a gente repassa. Pode fazer no site do programa, né? Pode fazer no site do programa, pode fazer no site da empresa dele também, do escritório dele também. Enfim, acesso ao Bernardo é muito fácil. O negócio por enquanto, sem porque do jeito que está crescendo a advocacia dele, que eu estou sabendo, agora mesmo vai estar na televisão aí, vocês vão ver ele defendendo algumas pessoas importantes aí. Você vai ver que falar com o Bernardo vai ter que ter depósito antecipado, hein? Pessoal, brincadeiras à parte, mais uma vez eu vou agradecer a presença aqui. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho esse programa super divertido. Assisto os que eu não compareço, os que eu não participo, eu assisto também. Como assisti recentemente, ultimamente eu tenho tido pouco tempo para assistir, mas eu assisti completamente. Achei muito bom que a Marcela veio participar. Marcela, tudo de bom. Marcela também é muito bom. Aliás, o pessoal da Anacrim, nós queria fazer um programa. Eu sei que é vice-presidente da Anacrim, conversar junto com o presidente, vamos fazer um programa da Anacrim, a gente explica o que a associação quer. Vamos, tá. E depois a gente põe os membros da Anacrim para cada um falar o que... Se você conseguir falar com o Bruno, fala que eu estou procurando ele. Nossa Senhora! Avisa que eu estou procurando ele. Vamos mandar o Sedex para ele, quem sabe? Vamos marcar o almoço aqui no escritório, e aí a gente chama o povo da Anacrim, chama o Davi, e aí a gente faz a performance. Uma tarde da Anacrim, então cada um vai falar o que quer falar. Avisa, tem que ser de Bernardo estiver no Brasil, né? Porque os chefes da Anacrim, o pessoal que tal, fala as perspectivas da Anacrim, que é o direito associativo, gente, que a gente tem que... Tá bom, meu amor, já estou acabando. Deixa eu só terminar meu agradecimento que eu estava fazendo aqui. Nem na hora de agradecer a gente pode terminar a informação. Mas agradecer demais, podem me chamar, faço questão de comparecer toda vez que vocês me chamarem, gosto muito de vocês. E assim, além disso, agradeço pela amizade também, pelo carinho sempre. E é isso, boa tarde, pessoal. Assistam e curtam e compartilhem o programa. Obrigada. Bom demais, viu? Bom demais.